irmãos, é uma bênção estar de volta, é uma bênção para nós fazer o trabalho do Senhor, ter a alegria de contribuir com a igreja do Senhor Jesus, ajudando, ensinando, levando a palavra, porque é necessário levar a palavra da salvação, é necessário levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio ao mundo para que as pessoas enriquecessem. Jesus Cristo não veio ao mundo para que as pessoas fossem vaidosas e arrogantes por causa da fé. Eu tenho muita fé, tudo que eu peço Deus faz. Não, Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer isso. Jesus Cristo veio ao mundo para nos tirar da miséria espiritual, da idolatria, da corrupção espiritual, de toda corrupção moral, de todo mal. O Senhor veio para isto. Portanto, nós temos, meus amados irmãos, o privilégio de fazer o trabalho do Senhor, nós temos a alegria de contribuir com a igreja e nós temos também uma grande necessidade que é proclamar a grandeza do Evangelho do Filho de Deus. Jesus Cristo nos ordenou a fazer isto. Você faz isto, eu faço isto. Nós somos ordenados por Deus para fazer a proclamação do Evangelho, a mensagem do Senhor que nunca vai ter vencimento. O Evangelho é válido. O Evangelho foi válido nos dias de Jesus Cristo e é válido agora para mim e para você. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra e deve conferir a palavra que escuta. Então, a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 8 a 23. E estava sentado em Listra um certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia Paulo falar, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era este que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria sacrificar-lhes com a multidão. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens também, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas a tempo e tempo frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia.
confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa os nossos irmãos no rádio, Senhor. Nossos irmãos que estão na audiência conosco neste horário. Abençoa os Teus servos, Pai, que já tem tradição de nos ouvir nas emissoras. Abençoa e guarda os nossos ajudadores, dá graça e vitória a cada um. Abençoa os nossos irmãos internautas, toma em Tuas santas mãos. Os que estão conosco online e os que vão, meu Senhor, ter contato com estes materiais posterior. Querido Senhor, Deus bendito, Deus santo, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é o Evangelho e os milagres. O Evangelho, onde foi proclamado, aconteceram milagres. O maior de todos os milagres, aliás, é uma das belíssimas canções de Luiz de Carvalho, de saudosa memória. Ele fala sobre o milagre da criação. Foi um milagre, o mundo iluminou, o astro iluminou e o mundo em sua órbita o colocou. Ele falando do milagre da criação, Deus fazer tudo isto com o poder da sua palavra. Haja luz, haja isto, haja aquilo. Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. E o grande milagre da salvação é anunciado através do Evangelho. O Senhor Deus fez milagres no passado, faz milagres no presente e fará milagres no futuro. Onde se anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde se pregar o Evangelho na sua plenitude, é possível haver milagres. Pessoas como este homem, que era aleijado dos pés, ele já nasceu aleijado, não foi a paralisia infantil, foi aleijado de nascença. Ele nasceu assim, o texto nos diz, Atos 14:8, diz que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. E ainda complementa dizendo, nunca tinha andado. Mas ele estava ouvindo o Evangelho. Não era o Evangelho dos homens, não era o Evangelho da enganação, não era o Evangelho da igreja moderna, o Evangelho da fraude. Hoje estão pregando o Evangelho da fraude, inclusive na minha igreja. Vez por outra eu escuto alguém pregando o Evangelho da fraude. Olha, isso assim, 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 aí termina com uma frase do Evangelho da fraude. Não precisamos, eu não tenho contemplação com quem quer que seja, não precisamos de confete para Deus, não precisamos de recheio para o Evangelho é perfeito, o Evangelho é pleno, o Evangelho é glorioso, o Evangelho é todo poder, é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, é o poder de Deus para a libertação dos viciados, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do velho, os homens velhos, as mulheres velhas, com a vida arruinada, encascorado de pecar, todo tipo de fraude, todo tipo de pecado, todo tipo de vício, todo tipo de mau costume, e o Evangelho é a mensagem do Senhor, o poder do Senhor para o banimento de todos estes males. Então, quando se prega o Evangelho na sua pureza e quando se escuta o Evangelho com graça, o milagre acontece. Acontece de dentro para fora, do coração para os atos e acontece de fora para dentro, do aleijão, dos aleijos, dos defeitos congênitos, do aleijado de nascença, do cego de nascença, até a plenitude da saúde. Portanto, o Evangelho tem poder, indo e voltando, o Evangelho tem poder, a ação do Evangelho é plena. Esta é a mensagem do Senhor. O texto nos diz, estava assentado,
Paulo estava pregando na cidade de Listra e estava sentado um homem aleijado. Geralmente, não sei se lá aleijado já era preferencial, mas o aleijado estava na frente, sentado ali, olhando para o apóstolo de Jesus Cristo e ouvindo a santa palavra. Ele era aleijado, nunca tinha andado. O versículo 9 diz que ele ouvia Paulo falar, ele estava absorto, ele estava ali preso, a sua atenção estava totalmente voltada para a palavra de Deus, para o evangelho que Paulo anunciava naquele lugar. E Paulo fixou os olhos nele, viu que ele estava completamente ligado naquela mensagem, ligado no céu, ligado na palavra, e diz, o texto nos diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Ele estava tão concentrado naquilo que ouvia, que Paulo não teve a menor dúvida, este homem vai ser curado. E Paulo diz em voz alta, ei, levanta-te sobre os teus pés. Ele não, eu sou aleijado, eu nasci assim, eu sou aleijadinho, eu sou um coitado. Não, o texto nos diz que ele saltou e andou. Atos 14 e 10. Meus amados irmãos, o mundo está cheio de aleijados, nossas igrejas estão cheias de aleijados, nossa sociedade é cheia de aleijados. Nós temos ministros aleijados, presidentes aleijados, advogados aleijados, ministro do Supremo cheio de aleijões, aleijados e aleijados, absolutamente deturpados, vidas arruinadas, completamente vencidos, completamente arruinados, desgraçadamente arruinados. Mas estas pessoas, se ouvissem o evangelho, se ouvissem a palavra de Deus, se tivesse fé para crer, se acreditasse na palavra, se houvessem pregadores que pregassem a palavra do Senhor, sem pensar em dividendos, sem pensar em recursos, sem pensar em agradar, sem pensar em ser benquisto. Eu que não tenho esses pensamentos, mas eu sei como alguns estão presos a isto aí. Não se pode mais. Não, isso era antigamente. Isso era antigamente. Agora não pode. Agora pode sim falar do evangelho de poder, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, evangelho que levanta das portas da morte para as portas do louvor. E ele saltou e andou. Mas a idolatria que nós temos no Brasil tinha lá em Listra. E os idólatras de lá, quando viram, porque a primeira reação de idólatras quando vê milagre é correr para cima. O idólatra corre para cima, depois que avalia, aí louva o demônio que ele acredita. Os devotos de cada demônio, quando escutam uma coisa dessa aí, de alguma forma glorifica aquela praga da sua devoção. E eles lá, quando viram aquele milagre, aí disseram, os deuses, se fizeram semelhante aos homens, estão entre nós. A reação do perverso, do sacerdote do Júpiter, quantos sacerdotes malditos hoje, inclusive sacerdotes do Evangelho, pastores lá, aqueles 2 dedinhos de incredulidade, aqui que ele chama gola clerical. 2 dedinhos de incredulidade misturado com indecência, querendo aparecer com a síndrome de padre, querendo ser o que não é, aí vão falar do evangelho desbotado, o evangelho de qualquer jeito, falando bonito, agradando, que é para ser chamado pelo prefeito, para ser chamado pelo governador, para ser chamado pelas autoridades, para ser paparicado, para receber elogios, donativos e comendas. Mas os apóstolos de Jesus Cristo não fizeram isto. O sacerdote de Júpiter, que tinha vontade, queria agradar o seu povo, vendo que a multidão estava voltada para aquilo, providenciou logo um sacrifício. Providenciou alguns touros. A palavra diz aqui, está no plural, touros. Trouxeram touros e grinaldas, ou seja, touros e muitas flores, muita coisa, e queriam fazer um sacrifício aos seus demônios ali,
pelo milagre que contemplaram. Aí já apelidaram. Paulo eles passaram a chamar de Mercúrio, como mensageiro dos deuses. E o Barnabé eles passaram a chamar de Júpiter, como um dos principais deuses do paganismo. E estes apóstolos, é o único lugar que Barnabé é chamado de apóstolo, mas está aqui na Bíblia Sagrada, Atos 14, 14. E estes apóstolos, Barnabé e Paulo, quando ouviram esta patifaria, esta loucura, eles rasgaram as suas vestes, que em todo o Oriente se entendiam muito bem. No Oriente, isto era absolutamente comum. Quando alguém rasgava a sua veste, estava demonstrando tristeza, desagrado. E eles rasgaram as suas próprias vestes e saltaram no meio da multidão e foram tentar impedir aquela loucura. Senhores, por que essas coisas? Nós não somos deuses, nós somos homens iguais a vocês. Nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas coisas, às mesmas doenças, os mesmos fracassos, as mesmas fraquezas, sujeitos a incompreensões. Nós somos iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões. E nós estamos aqui anunciando o Evangelho, a necessidade de conversão. Convertei-vos dessas vaidades. Aí aproveitaram para dar mais uma lição. Convertei-vos dessas vaidades, desses mortos, convertei-vos ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. Nos tempos passados, ele deixou as pessoas andar como vocês, na ignorância, na estupidez, na idolatria, no mal. Mas ele não deixou a si mesmo sem testemunho. Ele tem mantido a sua criação, a natureza. Ele dá chuva no tempo certo, tempos frutíferos, enchendo de mantimento, enchendo vocês de mantimento, para vocês ficarem também cheios de alegria nos vossos corações. E tiveram dificuldade. O versículo 18 diz que eles com dificuldade impediram. Com dificuldade. Mas não foi sem desagrado. Eles não fizeram sacrifício. Mas a situação ficou dividida. Uma parte é a favor daqueles discípulos e uma parte contra aqueles discípulos. Aí, geralmente, a coisa pode piorar. O versículo 19 diz que chegaram alguns judeus que eram inimigos de Paulo, inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus Cristo. Vieram alguns judeus de Antioquia e convenceram a multidão. Eles não respeitam ninguém, não gostam de ninguém, não honram ninguém, eles fazem assim em qualquer lugar. E convenceram a multidão para apedrejar o Paulo. E apedrejaram o Paulo. Levaram o Paulo como morto para fora da cidade, como se arrasta um bicho que morre. Eles cuidavam, pensavam que tinham conseguido matar o apóstolo de Jesus Cristo. Eles pensaram, bom, já está morto e ninguém vai gastar dinheiro, ninguém vai gastar tempo e nem permitir homenagem a estes imundos aí que não aceitaram a nossa homenagem, que não aceitaram a nossa manifestação de fé. É a fé do idólatra. A fé do idólatra é uma desgraça. Eu conheci um diácono que era parecido comigo, assim meio velho, meio grosseiro, e ele dizia que a fé do idólatra é uma praga. O idólatra é como uma faxeira, para quem não sabe, é um tipo de cactus. É como uma faxeira, corta e fura. E eles convenceram as pessoas de Listra e apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora, como morto. Julgavam que ele estava morto. Do Barnabé não diz nada, possivelmente ele escapou ou mandaram ele embora, alguma coisa, porque o Barnabé, para eles, era o Júpiter, portanto, era, quem sabe, intocável, mas o Mercúrio entrou na pedra, que era o apelido que eles deram a Paulo.
Mas os discípulos chegaram, rodearam ali o apóstolo, muito sofrido, muito machucado do apedrejamento. Aí levantaram um clamor ali sobre ele, ajudaram ele, ele entrou na cidade e no dia seguinte foi embora com o Barnabé. No dia seguinte ele foi para a próxima cidade, chamada Derbe. Mas ele não foi ali para procurar o delegado, procurar os seus direitos. Ele não foi ali para lamentar. Ele não foi para Derbe para fazer uma denúncia. Olha, a cidade vizinha aí, um bocado de idólatras sem futuro, nos agrediram. Não. O versículo 21 nos diz que eles foram anunciar o evangelho. Eles foram anunciar o evangelho. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para o lugar do sofrimento, voltaram para o lugar da rejeição, voltaram para Listra, para o lugar do apedrejamento, voltaram para lá, depois foram para Icônio, depois para Antioquia, confirmando os discípulos, animando os discípulos, confirmando os ânimos, exortando aos discípulos a permanecer na fé e justificando o apedrejamento do apóstolo Paulo. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora o evangelho da perversidade é, olha, você vai procurar seus direitos. Saia deste lugar aí. Não, sai daí. Eu estava conversando com o irmão e chegou um queixoso, cheio de queixas lá contra a organização e o pastoreio dele lá. E ele reclamou e tal. E tinha um outro ali. E o outro, quando ouviu, disse, irmão, sai desta igreja, sai daí, isso não é lugar para você não e tal. Aí o irmão comerciante disse, pastor Freire, o que você acha disso? Eu digo, irmão, eu não concordo com o conselho deste homem, não. E, meu irmão, você que está sofrendo, você é fiel? Pois fique no lugar. A palavra de Deus nos ensina a permanecer debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não saia do seu lugar, não, meu irmão. Não saia do seu lugar. Fique no seu lugar. Fique servindo a Deus, que você vai ter vitória. Eu não tenho a menor dificuldade em contrariar um perverso, na presença ou na ausência. Não tenho a menor dificuldade. E o apóstolo Paulo não foi se queixar lá na cidade de Derbe. Ele não foi se queixar, não foi denunciar aquelas pessoas, não foi para a sinagoga para denunciar, para fazer uma queixa-crime. Não, ele foi anunciar Jesus, foi pregar o evangelho e fazer discípulos para o reino de Deus, e voltou para a cidade onde sofreu a agressão para animar os irmãos, exortar os irmãos e justificar. Meus irmãos, o que aconteceu faz parte das tribulações que nos esperam neste mundo, as tribulações que nos esperam na nossa caminhada, mas nos importa entrar no reino de Deus. E havendo por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Isto é o evangelho. Onde se pregar este evangelho tem milagres, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Milagres de dentro para fora acontecem. Ainda hoje eu estive com uma pessoa que viveu a vida mais negra. E o evangelho transformou. Eu dou testemunho, é do meu humilde trabalho. Pessoas que estão comigo há 20 anos, que era viciado em tudo, todo tipo de droga. E o Senhor libertou pelo poder do evangelho. Essas pessoas não perderam a noite de sono.
Essas pessoas não tomaram nenhum medicamento. Essas pessoas não precisaram de uma casa de isolamento para serem aprisionadas até perder o ânimo, o vício. Não, essas pessoas ficaram no seio de suas famílias, receberam o poder do Evangelho, e tem um que está comigo há 19 anos, nunca retrocedeu. O Evangelho tem poder. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, mas também é o Evangelho da operação de maravilhas. E os milagres acontecem de dentro para fora. As pessoas recebem a salvação, recebem a cura espiritual, uma transformação pelo poder do Evangelho. Agora estou falando de cura interior, mas tem todo o ritual, tem que se lembrar do quanto pecado teve, a natureza dos pecados, bota o pecado, escreve tudo, isso é obra de Satanás. Mas é um Satanás americano? É obra do diabo brasileiro, é obra de uma fêmea que foi para o inferno, aprendeu o que não prestava e trazer para a igreja. É obra de Satanás. Não precisamos de cura interior, de ritual. A cura interior é a mesma cura exterior. É o poder do Evangelho agindo na vida de quem crê. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja. Que o Senhor nos encoraje, nos ajude, nos ensine a andar na sua presença. A fazer a sua obra. Nos esforçando, porque não é sem esforço. Somos sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos erros. Precisamos nos policiar cada dia. Precisamos estar em paz com Deus e com sua igreja. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus filhos na graça, obrigado pelos meus ajudadores, obrigado, Senhor, pelos que estão sempre conosco, obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos que participam nas emissoras, obrigado pelos que estão conosco online, Senhor, obrigado pela tua igreja, continua, Senhor, nos ajudando e nos usando para o teu reino, para a tua glória, para o bem daqueles que se aproximam de ti pela fé. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã ainda tem o programa das crianças, o primeiro programa do mês, é o programa das crianças, e na sexta-feira o programa das criancinhas também, na nossa congregação, na terceira etapa do Conjunto Ceará. Portanto, amanhã na quarta etapa e na sexta-feira na terceira etapa. Deus abençoe, meus irmãos, oreis por nós, no nome de Jesus.